aqui para mais uma vez compartilhar com os nossos queridos internautas. Através desse canal nós estamos trazendo algumas informações pertinentes relacionadas a esta lição aqui de jovens da CPAD, desse segundo trimestre de 2016. E já temos avançado já em vários temas dessa lição, e hoje nós iremos compartilhar nesta semana, de antemão já, a lição de número 9. Que tema maravilhoso! É um tema que está bastante em voga em qualquer lar, em qualquer residência. Olha aqui o tema: conflitos familiares. Esse é o tema da lição de número 9. Nós temos aqui os tópicos, ou melhor, os objetivos que vão nortear os tópicos da nossa lição. E é sempre bom estarmos atentos a esses objetivos, porque eles vão nos dar, de certa forma, um referencial para podermos trabalhar estas lições. E lembre-se que jovens muitas vezes estão atentos àquilo que nós precisamos ministrar dentro do contexto da lição. Bem, nós temos aqui 3 objetivos. O primeiro objetivo seria mostrar que os conflitos familiares são um mal que atinge a humanidade desde o Éden. O segundo objetivo diz analisar algumas causas de conflitos no seio da família, entendendo que decidir amar é o remédio para solucionar esses problemas. E por fim, o terceiro objetivo é identificar na parábola do filho pródigo semelhanças com a nossa história, tanto espiritualmente como de um ponto de vista familiar. Gente, antes de qualquer coisa, é importante que nessa lição nós possamos já trabalhar a questão do conceito de conflito. É bom que nós possamos perguntar aos jovens da nossa sala o que significa o termo conflito. E se você ver em alguns dicionários, vai dizer que conflito significa guerra, significa discórdia. Eu fiz uma pesquisa, existe até alguns sinônimos de conflito, por exemplo, perturbação, tumulto, revolta, motim, embrulhada, agitação, alteração, divergência. Então, quando se fala de conflito, são essas divergências, são essas perturbações que acontecem dentro do contexto da família. E aí é importante salientar que o conflito não é o fim, de um modo geral, porque o conflito, muitas vezes, ela é uma oportunidade para nós aprendermos a solucionar alguns problemas. Isso é importante. Lembrando que o conflito também ele pode ser um conflito interno. Nós somos seres que vivenciamos conflitos dentro de nós mesmos. É importante falar isso para os alunos, que antes de termos conflitos no sentido pessoal, ou no sentido interpessoal, nós temos conflitos também internos, conflitos intrapessoais, que são conflitos com nós mesmos. E por que não dizer que todos esses conflitos, a lição já vai trabalhar sobre isso no primeiro tópico, ele surge de um conflito que o homem teve ou ainda tem com o próprio Deus. Nós somos seres divergentes, nós somos seres que passamos por várias ambiguidades, por vários conflitos, mas um dos motivos de vivenciarmos conflitos e ambiguidades é a realidade de estarmos em conflito, de seres humanos viverem em conflito também com Deus. Então nós podemos falar que os conflitos familiares, eles começaram lá desde o Éden. Claro, o conflito familiar começa quando há já uma divergência entre o próprio Adão e Eva. Em que sentido? Deus dá uma ordem a Adão, Adão certamente repassou essa ordem para Eva, porque Eva tinha esse conhecimento. E quando Eva come do fruto e dá para Adão, eles acabam entrando ali num acordo, mas que esse acordo remetia num conflito, numa divergência à vontade de Deus. Veja que coisa terrível. E a partir dali, com a queda do homem, nós vemos uma sucessão de problemas conflituosos em famílias no contexto bíblico. Nós vemos os próprios filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Um teve inveja do outro, e aí começaram a haver essas discórdias, essa divergência. Houve
o homicídio premeditado por Caim. Então perceba que o conflito familiar está desde a origem do ser humano. O ser humano é um ser que passa por diversos conflitos internos, e esses conflitos internos precisam ser bem resolvidos para que possamos vivenciar uma vida interpessoal de uma condição bem, digamos, agradável. E aqui a lição ela vai tratar um pouco sobre essas questões. Já no primeiro tópico ele vai falar sobre a maldade humana. Eu acabei falando sobre esse primeiro ponto do primeiro tópico, a questão do início precoce, desse início tão remoto da questão dos conflitos familiares. Falei também, e vai falar um pouco sobre a insaciabilidade. E essa insaciabilidade é justamente essa situação que o ser humano hoje encontra por ter caído, por ter pecado, por ter saído da vontade de Deus, e muitas vezes se encontra com uma alma insaciada. E por estar com uma alma insaciada, muitas vezes tenta adquirir a maior quantidade de riquezas, a maior quantidade de amigos, de prestígio. Então muitas vezes, diante dessa insaciabilidade, o homem começa a encontrar situações complicadas na sua vida e por conseguinte, vivenciar conflitos terríveis com a sua família, conflitos terríveis no seu ambiente de trabalho, conflitos, por que não dizer, na igreja, conflitos na realidade eclesiástica, que quer dizer igreja. E aí é preciso que a gente torne a falar sobre isso para os nossos jovens. Nós precisamos estar bem com nós mesmos, nós precisamos ter conhecimento dos nossos valores, porque quando nós sabemos o valor que nós temos diante de Deus, nós não precisamos entrar em conflitos com os outros. Isso é uma verdade extremamente prática na nossa vida. Ele até deixa um texto aqui de Eclesiastes capítulo 6, o versículo 7, que ele vai dizer que o homem natural nunca satisfaz a sua cobiça. Então nós precisamos estabelecer balizas, precisamos estabelecer limites para os nossos desejos. Os desejos estão aí, no nosso interior, no nosso ser, e precisamos saber mediar e estabelecer limites para esses desejos, para não entrarmos em conflitos constantes com nós mesmos e com os outros. E aí, claro, o referencial que vai mediar esses conflitos, com certeza, é a palavra de Deus. Mas continuando aqui, no segundo tópico da nossa lição, você, querido professor, ele vai falar sobre famílias que estão em conflito. E aí há dois problemas que ele começa a colocar aqui no primeiro ponto do segundo tópico, que é a questão da ingratidão e do desprezo. É verdade, uma das coisas que muitas vezes acaba por trazer conflitos familiares é a questão do ato de você ser ingrato. Ingratidão dos filhos para com os pais, ingratidão dos pais para com os filhos, entre os irmãos. Isso é uma coisa grave. Como é importante a capacidade de sermos gratos uns aos outros. É até uma atitude de bom senso, de nós entendermos o quanto o outro foi e é importante para cada um de nós. Então a ingratidão pode ser um grande problema que promova, que aumente a questão dos problemas familiares. Uma outra coisa que ele vai falar aqui é a questão do desprezo. Muitas vezes pais que valorizam mais um filho em detrimento do outro, e acaba o outro sendo desprezado, esposos desprezando as suas esposas, esposas desprezando os seus esposos. Então a questão do desprezo é algo muito pertinente também nas famílias, e aí precisamos reavaliar o devido valor que estamos dando aos nossos familiares. Outra coisa que ele vem trabalhar no segundo ponto ainda, no segundo tópico, é justamente dentro desse conflito familiar, a soberba e o ciúme. Olha que a soberba é algo que havia no coração de Satanás desde a sua queda, ali no momento que ele cai, que ele deseja ascender um trono acima do trono de Deus. Ele lança essa semente de soberba no coração de Eva,
porque a Bíblia diz que ele diz: olha, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus, você vai ser grande, você vai ser forte. Olha bem o que Satanás semeia no coração de Eva. Infelizmente, a raça humana, a história humana, tem demonstrado que muitos conflitos, muitas guerras entre reinos, entre povos, está diante do sentimento ou de uma situação de soberba. Cada um que quer ser mais importante, mais valioso do que o outro. Isso não pode acontecer na família. Na família temos papéis diferentes, mas temos valores iguais. Precisamos nos valorizar uns aos outros. E a soberba é um sentimento que não pode perdurar na família. E é um assunto que deve ser bem trabalhado, certamente aí na sua sala de escola dominical. Outra coisa é o ciúme. Claro que o zelo, o desejo de cuidar, o cuidado para com o outro é importante. É óbvio que o esposo tenha zelo pela sua esposa, o pai pelo filho, o filho pelo pai. Mas o ciúme é aquele sentimento terrível. O ciúme é aquele sentimento realmente destruidor. É um sentimento de posse exclusiva. E nós precisamos tomar cuidado com esse sentimento de ciúme, que muitas vezes leva a um desvalor, a uma desconfiança para com o outro, e obviamente também aquele sentimento de que nós detemos a posse daquele outro. Não é bem por aí. Então veja como os conflitos realmente na família surgem de diversos lados, de diversas situações. E eu vou dizer mais, é impossível, é inevitável que haja conflitos nas famílias. Ainda que sejamos crentes, ainda que todo o nosso lar seja um lar evangélico, é impossível que não haja conflitos. Por quê? Porque além da natureza pecaminosa habitar em nós, mesmo como salvos, a Bíblia diz que há uma luta constante entre a carne e o espírito. Temos uma natureza decaída que muitas vezes, dia ou outro, ela vai querer, digamos assim, exercer ou querer predominar diante dessa realidade da nossa vida cristã, e devemos tomar cuidado com isso. Temos uma natureza pecaminosa. Uma outra coisa, somos seres diferentes. Eu sou diferente da minha esposa, sou diferente do meu pai, da minha mãe. Então temos gostos diferentes, temos pontos de vista diferentes, e que isso certamente vai redundar, vai reverberar em conflitos. É inevitável. Agora, a grande questão é, diante do conflito, como nós iremos agir e reagir. Deixa eu dar uma dica. É importante que no momento de conflito, nunca tente falar com raiva. Na hora do conflito, tente se acalmar. Outra coisa importante, no momento de divergência familiar, um dos cuidados importantes que nós devemos ter é perceber se nós erramos. Às vezes estamos em conflito, mas será que eu errei? É termos essa humildade, essa percepção de entender de que pode haver erro das duas partes. É verdade. Tem um ditado popular que diz que dois não brigam se um não quiser. Então, que nós não venhamos a querer brigar. Então, que possamos ver detalhes como esse. Pensar, ter calma antes de falar, analisar a questão, analisar o problema em si, para que a gente possa chegar. E acima de tudo, conforme diz a palavra de Deus, que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Veja bem, o terceiro ponto do segundo tópico da lição vai falar que esse é o grande remédio, é o amor. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Existem 9 elementos incluídos ali no fruto do Espírito, e o primeiro elemento é o amor. É a capacidade de nós podermos querer bem ao outro, de pensarmos não somente em nós, mas pensarmos também no outro. E aí a lição termina com o exemplo prático do filho, daquela parábola chamada parábola do filho pródigo, quando um se desentende com o seu pai, o filho mais novo, e vai para uma terra distante. Ele desvaloriza o seu pai e pensa que lá fora poderia achar coisa melhor. Mas havia um filho que ficou em casa, que também vivia um conflito tremendo. Ele morava em casa, mas ele não tinha intimidade com o seu pai. Porque quando o outro filho volta, o filho mais jovem, o irmão daquele outro que havia ficado, o irmão ficou extremamente enciumado com a volta do filho.
E ele diz ao pai: pai, quantas vezes eu estive aqui com o senhor e o senhor nunca me deu um cabrito para que eu pudesse me regozijar com os meus amigos? Mas esse teu filho aí, ele nem chamou de seu irmão, esse teu filho aí gastou tudo que tinha, chegou e agora o senhor dá um bezerro cevado para que ele possa se regozijar? E aí o pai disse: meu filho, era justo que nós pudéssemos nos regozijar com a volta desse teu irmão, porque ele estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Mas ele diz uma outra coisa importante para o filho que estava em casa. Ele diz: meu filho, todas as minhas coisas são tuas. Em outras palavras, por que você nunca pediu um bezerro para comer com seus amigos? Porque você nunca chegou para mim e pediu? Faltava comunicação naquele lar, faltava intimidade entre aquele pai e o filho mais moço. Então nós vemos uma família em conflito, onde um estava perdido, distante do pai, e o outro estava perdido perto do pai. Precisamos reavaliar as nossas relações familiares, precisamos reavaliar a nossa comunicação, a nossa capacidade de perdoar uns aos outros. Gente, o que nos ajuda a resolver e a solucionar os nossos problemas não é sermos uma família perfeita, mas é sermos uma família que procura acertar, e quando erra, procura perdoar e ser perdoado. Então que Deus abençoe a sua aula, querido professor de jovens. Você que é jovem, que Deus te abençoe também. Vá para a escola bíblica dominical, e se Deus quiser estaremos aqui na próxima semana para comentar mais uma lição da escola bíblica dominical. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.